Eu acho importante entender que o Jair Bolsonaro ele não era o problema, ele é parte do problema. Não foi o Bolsonaro que gerou a crise que nós estamos. Ele foi gerado pela crise. Então, tendo esse diagnóstico, quem que é o problema? Quem gerou a crise? É o modelo econômico aplicado no Brasil nos últimos 20 anos. Hoje converso com a deputada federal por Minas Gerais, Duda Salabert, mulher trans, professora e doutora em educação. Duda já acumula 7 anos de trajetória política desde a sua primeira candidatura. Nesta entrevista, vamos falar sobre política de ódio e, claro, o que esperar em 2026. A gente tem 4 anos de governo Bolsonaro, onde ele tem um discurso muito midiático e inflamado que acaba dando respaldo para a base aliada dele também agir da mesma forma, a reproduzir. Só que a sensação que eu tenho é, sai Jair Bolsonaro, mas se mantém essas mesmas figuras no legislativo e essas figuras dão continuidade a esse discurso de ódio. E a senhora protagonizou, principalmente agora nesse último mandato, muitos embates na Câmara, com diversos desrespeitos, o que também acabou levando em 2022 a uma onda absurda de ataques, de ofensas e também até ameaças de morte, a senhora. E eu queria saber como é que tá a visão, se esse clima de fato está mantido, a gente está conseguindo evoluir um pouco em realmente ter respeito na Câmara, aproveitando até que a senhora agora vai integrar a Comissão de Ética. O Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, disse: a cadela do fascismo está sempre no cio. A cadela do fascismo está sempre no cio. E nós temos um modelo econômico neoliberal em crise no Brasil, na América Latina, que faz com que o nosso território seja um ambiente fértil para a propagação e crescimento da força fascista na América Latina, no Brasil, e especificamente no Brasil, esse fascismo ele é chamado de bolsonarismo. Foi o que eu disse na primeira parte da entrevista. O Bolsonaro ele não é o problema, ele é parte do problema. Então, o problema maior é essa ascensão de forças fascistas marcada pelo bolsonarismo no Congresso Nacional, que impede, como eu disse, o avanço de qualquer pauta que discuta direitos humanos, direitos socioambientais. Eu vou compor com o Conselho de Ética, farei parte do Conselho de Ética, mas a gente sabe que o Conselho de Ética, qual foi a última vez que o Conselho de Ética puniu alguém? Fica a pergunta. Acaba sendo um espaço para passar pano para parlamentares. Então, se não houve, em hipótese alguma, melhora no respeito. Pelo contrário, o que a gente vê a cada legislatura é um legislativo pior, que respeita menos o regimento e que respeita questões básicas de civilidade. Eu faço parte, desde que eu fui eleita, na Comissão de Segurança Pública. Eu convido todos os brasileiros a separarem, se possível, um dia para poder assistir a sessão da Comissão de Segurança Pública. É uma experiência antropológica para mostrar o que é a política brasileira e para qual caminho nós estamos indo. Então, o que a gente percebe é que está avançando essa política do ódio, o ódio como método, o ódio como ferramenta de silenciamento, de ataque. A violência política é escancarada no Congresso Nacional e, infelizmente, a Câmara dos Deputados se configura hoje como uma máquina de triturar a saúde mental, uma máquina de triturar a nossa saúde. Assim. Vamos lembrar, na última legislatura nós tivemos a deputada Áurea Carolina que deixou a política alegando a violência política que ela sofria e o sofrimento mental por estar naquele ambiente altamente tóxico. E não estou citando só a Áurea Carolina, a Manuela Dávila também citou esses detalhes, e outras mulheres e grupos, representantes de grupos minoritários que alegam que a Câmara dos Deputados é um espaço de violência constante. E aí a gente acaba, infelizmente, não pode ser assim, mas infelizmente a gente acaba naturalizando essa violência e tratando como normal. Mas quando a gente sai daquele espaço, é um peso nas costas que parece que tem um piano nas nossas costas, tamanho peso que a gente carrega de só de entrar naquele espaço que, enfim, te respondendo, em nada tem melhorado no que se refere à civilidade. Pelo contrário, tem piorado. E eu tenho medo, sendo muito honesta, abrindo o coração. Quando teve o processo de eleição do Hugo Mota, do presidente Hugo Mota, eu falei para ele, Hugo, eu tenho muito receio de ter tiroteio dentro da Câmara. Eu tenho muito receio de deputado entrar armado, porque alguns entram armados mesmo, e acabar tendo um assassinato, um tiro dentro da Câmara, porque a violência está tamanha e a glorificação do ódio é tamanha
que tapa, já viu cenas que deputados saem no tapa. Violência verbal naturalizada. Está escalonando tanto que eu tenho receio de um deputado entrar armado e acabar atirando em outro. Tamanha naturalização da violência e do ódio naquele espaço. Deputada, a senhora tocou num ponto muito importante. A direita tem esse discurso contra minorias, contra mulheres, contra pessoas pretas, LGBTs, e eles falam no púlpito olhando como um grupo, falando sobre geral, não falando sobre pessoas em si, citando nomes. Mas lá no fundo, os parlamentares da esquerda, que estão defendendo as pautas progressistas, são esses corpos, são essas pessoas, são pessoas pretas, são mulheres trans, LGBTs. E aí eu queria saber, depois de 7 anos de atuação política, como que fica para a senhora lidar com isso diretamente, com alguém falando sobre o seu corpo, sobre a sua vivência, e marginalizando tudo isso constantemente como um grande mal a ser combatido? Olha, para nós, travestis e transexuais, estar na política não é uma opção, é sina, é destino. Porque o nosso corpo já é um corpo de luta, a nossa identidade já é por si só política. E só fazendo um resumo para que o espectador entenda, e é apenas um resumo, uma pílula do que nós passamos. Em 2018, eu me tornei a primeira transexual da América Latina a disputar o cargo de senadora. Quando eu lanço a minha candidatura, o Eduardo Bolsonaro, que fugiu do Brasil, e o Carlos Bolsonaro, que talvez fuja também do Brasil, publicaram a minha candidatura com uma mensagem de ódio no Instagram deles. Naquele momento, meu Instagram recebeu milhares de mensagens de ódio. Foi tanta mensagem de ódio que o Instagram bloqueou a minha conta. Não satisfeito com isso, esses grupos começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava. Começaram a mandar e-mails e telefonemas para a escola que eu trabalhava pedindo minha demissão. Mobilizaram uma manifestação na porta da escola que eu trabalhava, exigindo minha demissão só por eu ser quem eu sou e ousar disputar o Senado. E eu só não fui demitida porque os alunos me defenderam. 2020 saiu candidata a vereadora e termina as eleições como a pessoa mais bem votada da história de Belo Horizonte. Após a eleição, 3 ameaças de morte no meu e-mail de grupos neonazistas dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula num mar de sangue. Eu havia prometido, se ganhar essas eleições, continuaria dando aula, que eu posso estar na política, mas sou professora. A esses grupos mandaram esses e-mails para a escola que eu dava aula, para a direção da escola, para os professores da escola, dizendo que se eu continuasse dando aula ali, aquela escola viraria um mar de sangue. E eu acabo sendo demitida. 2022 saiu candidata a deputada federal. Segundo o mapeamento da UOL, eu fui a candidatura que mais sofreu violência política e ameaça de morte naquela eleição. Foi tanta ameaça de morte que não só agora foi e-mail, não só mensagem, mandaram cartas embaixo do meu gabinete com símbolos nazistas. Esses grupos, eles fizeram um site especificamente sobre mim, dizendo formas como iriam me matar. E nesse site colocaram fotos da minha filha. Colocaram fotos da minha filha, que tem 5 anos de idade, dizendo formas como iriam estuprá-la na minha frente. Fizeram montagens com foto da minha filha sendo estuprada. Eu tive, a partir de então, andar com colete à prova de bala, com carro blindado, com escolta armada. Eu tive que voltar com colete à prova de bala, segundo orientação da própria polícia. A minha família, para ir na padaria, tem que andar com escolta. Fica uma viatura na porta da escola que minha filha estuda. Eu não posso mais postar foto da minha filha. Tudo isso por essa violência. E aí, por que eu estou dizendo isso? Cotidianamente eu me pergunto se vale a pena. Cotidianamente eu me pergunto se vale a pena. Olha só, vou trazer um pequeno exemplo. Semana retrasada foi votado um projeto de lei de minha autoria que eu construí em parceria com o governo do Japão. O governo do Japão me convidou para ir para o Japão para estudar e ver o que o Japão tem feito para melhorar e enfrentar a crise climática. E uma das ações que a própria princesa do Japão me orientou a fazer no Brasil, me disse, olha, no Brasil no Japão nós temos um dia que nós paramos para discutir a questão climática e passar nas escolas protocolos do que fazer perante tragédias. Se tem um incêndio, o que fazer? Se tem um terremoto, o que fazer? Se tem uma enchente, o que fazer? Se tem uma crise climática, o que fazer? Para onde levar as doações? O que nós devemos fazer? Um dia do ano o Japão faz isso, nas escolas. E pediu para fazer um projeto como esse no Brasil. Apresentei o projeto foi aprovado com urgência e foi ser votado na Câmara, no plenário.
Na reunião de líderes, todos os líderes mostraram favoráveis ao projeto. Então o projeto ia ser votado por unanimidade, sem problema algum. Quando entrou em pauta a votação, os deputados do PL, os deputados do Partido Liberal, os deputados do partido do Nicolas, do partido do Jair Bolsonaro, começaram a querer tirar o projeto de pauta. E aí nós fomos perguntar por que se foi pacificado entre os líderes que esse projeto é um projeto simples, que seria votado, porque não tem grandes problemas do ponto de vista ideológico. É só tirar um dia para a escola discutir o que fazer perante tragédias ambientais. Aí um rapaz do PL nos disse assim, olha, nós não temos nada contra o projeto. O problema é que alguns deputados do Partido Liberal não querem aprovar o projeto porque quem apresentou esse projeto foi uma trans. Aí eu me questiono, do que adianta eu montar uma equipe técnica formada por doutores e pós-doutores? Do que adianta eu fazer um estágio no Japão, pago pelo governo japonês, entender o que eles fazem de melhor e trazer, replicar para o Brasil? Do que adianta eu ter feito letras, antropologia, estar formando em gestão pública? Do que adianta meus 20 anos de experiência em sala de aula? Do que adianta minha experiência nos movimentos sociais? Do que adianta ouvir vários grupos se quando eu apresento um projeto, eles vão avaliar não é o projeto, não é a mensagem, mas sim a mensageira, mas sim eu. O que vai pesar no fundo é a minha identidade. Então eu me questiono, além da violência política, qual que é meu papel no parlamento? Se no fundo o que vai pesar vai ser minha identidade. E aí, para terminar, desculpa ter aberto o tom, mas aí, eles nos chamam, nos acusam de identitários ou de identitárias. Mas identitários são eles. Porque, na verdade, o que mais tem relevância para eles é a identidade minha. Eu estou discutindo crise climática, eu estou discutindo projetos para educação, saneamento básico, mobilidade urbana, quero tirar do papel o SUM, Sistema Único de Mobilidade Urbana, para desafogar o trânsito do Brasil. E aí, para esses grupos, o que pesa é a identidade. Mas aí agora acabo essa resposta, mas enquanto os cães ladram, a caravana passa. O projeto foi aprovado, o que mostra que nós ainda somos maioria no Congresso no que se refere ao bom senso. Mas esse grupo de bolsonaristas, o grupo de fascistas à brasileira, estão avançando. Por isso nós temos que tomar muito cuidado na próxima eleição. E eu queria aproveitar essa deixa para falar do Nicolas e justamente sobre essa nova forma política. A senhora apresenta projetos de cunho ambiental, de cunho educacional, enquanto parece que esses expoentes da nova direita estão sempre pautados nessa questão de fantasmas ideológicos. Banheiro trans, trans nas escolas, trans na adolescência, etc. Talvez trans seja a grande palavra do momento para gerar medo. A senhora se sente de alguma forma engessada a ter que pautar justamente projetos e lutar pelos direitos da população trans, e em vez de poder encabeçar esses outros tantos projetos, porque sim, a atuação política ela é muito mais que só sobre nossas vivências, a população é muito mais que só sobre nossas vivências. Até esse ponto levantado pela senhora, sobre eles só não querem votar o meu projeto por ser meu, a gente vê esses novos rostos onde talvez o projeto não importe tanto, mas o que a gente vai ver são 5 cortes no TikTok sobre uma discussão inflamada na Câmara antes de qualquer votação. Eu apresentei um projeto de resolução que nunca vai ser aprovado, infelizmente, mas eu faço meu papel enquanto deputado, que é o seguinte, que é uma das formas de tornar o ambiente da Câmara menos insalubre, menos tóxico e menos violento. Eu apresentei um projeto de resolução para mudar o regimento para que os deputados não possam usar imagens do debate na Câmara para poder replicar em suas redes. Na Assembleia Legislativa de Minas aqui já é assim. Você quer gravar um vídeo? Você pode gravar o vídeo fora da Câmara dos Deputados. A transmissão ela acontece para o brasileiro poder assistir, para a população poder assistir. A transmissão continua para a população e para a sociedade. Mas o próprio deputado não pode pegar um corte e colocar nas suas redes. Por quê? Porque ele usa a estrutura da máquina pública para poder monetizar em cima. Quer dizer, a Câmara dos Deputados já tem uma estrutura pública de filmagem,
Aí o deputado faz o corte daquilo lá, coloca nas suas redes e monetiza. E aí, quando você vai ver o debate, vai para a Comissão de Segurança Pública. O deputado não está preocupado em discutir projetos para a segurança pública. Ele está preocupado só com o corte. Então, nós estamos discutindo, por exemplo, várias vezes aconteceu isso. Nós estamos discutindo, por exemplo, é, o debate sobre a saúde mental dos guardas municipais. Aí, 99% das falas não são sobre saúde mental dos guardas municipais, são sobre aborto, trans do esporte, várias coisas, etc., porque ele quer usar aquele espaço da Câmara para um corte no seu TikTok e YouTube e monetizar com aquilo. Ou seja, é péssimo para o debate político, péssimo para a sociedade e péssimo para a estrutura pública. Nunca vai ser aprovado porque eles vão dizer que eu estou querendo censurar. E, pelo contrário, eu quero tornar mais saudável o debate. Agora, te respondendo sobre Nicolas e ultradireita, acho que são duas coisas que são. Você tocou num ponto importante. Eu não fui eleita para discutir linguagem neutra. Eu fui eleita para discutir que, por exemplo, já que é a pauta trans, 90% das travestis transexuais do Brasil estão hoje na prostituição. Uma prostituição quase que compulsória, quase que obrigatória, já que é raro encontrar uma travesti que não seja na prostituição. 91% das travestis de Belo Horizonte, segundo a UFMG, não concluíram o ensino médio. Então existe um problema sério de expulsão escolar ou de evasão escolar das travestis. Então eu fui eleita para reduzir esses números. Então, se hoje são 90% das travestis na prostituição, que nós consigamos, daqui a 4 anos, diminuir para 80%, 70%, 60%, 89%, o que for, mas diminuir. Se hoje 91% das travestis não concluíram o ensino médio, que nós criemos políticas públicas para diminuir esse número. É para isso que eu fui eleita. Só que a ultradireita não quer que nós façamos debate sobre os problemas estruturais do Brasil. Eles querem que nós discutamos sobre isso. E eles pautam esse debate. Então eles estão discutindo, por exemplo, sobre trans no esporte. Olha, eu fiz minha transição há quase 10 anos. Conheço o movimento trans do Brasil todo. Sendo muito sincero, eu conheço uma pessoa trans que está no esporte, mesmo assim amador. E aí eles querem que eu discuta uma pauta que é uma não pauta, porque a pauta do movimento trans é a empregabilidade, que é um absurdo morar no Brasil onde 90% das travestis estão na prostituição por causa do preconceito. Eu quero discutir educação, eu quero discutir a crise climática, mas eles interditam esse debate para levar uma discussão de pânico moral sobre essas questões. Vou dar um exemplo. O rapaz foi instalar aqui em casa um portão eletrônico e ele disse: "Não, Duda, a minha companheira é sua fã, sempre votou em você, mas está chateada porque diz que você está discutindo essas pautas sobre trans no esporte e ela queria que você discutisse, por exemplo, pautas de problemas reais da sociedade." Eu respondi para ele: "Eu não estou debatendo isso. Quem está debatendo é a ultradireita, que me obriga a ter que defender." O Nicolas apresentou um projeto de lei quando era vereador. Eu fui a vereadora mais votada que ele aqui. Nós estamos 1-1. Ele teve mais voto que eu para deputado e eu tive mais voto que ele para vereadora. Aí ele apresentou um projeto para proibir a linguagem neutra aqui, um projeto inconstitucional, e nada melhora a vida das pessoas, para proibir a linguagem neutra em BH. Eu tive que ir lá discutir esse projeto. Eu podia estar discutindo outras coisas mais importantes, por exemplo, sobre o fato de Belo Horizonte ser a segunda cidade mais violenta do Brasil, mas não. Eles pautam esse assunto e a gente fica discutindo coisas que não trazem melhoria para a sociedade. Deputada, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria falar justamente sobre a sua trajetória política e 2026 está aí. A senhora começa essa trajetória com uma candidatura muito corajosa, que é justamente a para o Senado, que é uma candidatura muito difícil. Aí a senhora se consagra agora com uma excelente votação na Câmara, bom destaque, boa projeção, e eu queria saber, o que a gente pode esperar agora em 2026? Olha, primeiro, obrigado pela entrevista e pelo jornalismo de qualidade, que é algo importante para assegurar a democracia. E uma questão também, só para entrar na resposta, eu não acredito que está tendo um crescimento do conservadorismo no Brasil.
Porque o conservadorismo pressupõe o respeito às instituições, um respeito às leis do país, um respeito à democracia. O conservador ele quer conservar as instituições. E isso é legítimo. Mas o que nós estamos vendo é um avanço do fascismo à brasileira, que é chamado bolsonarismo, que não quer conservar as instituições. Ele quer destruir, cupinizar as instituições. Tanto é que tentaram um golpe de Estado no Brasil no dia 8 de janeiro. É essa a questão. Te respondendo, ainda não definimos qual vai ser meu papel nas eleições de 2026. A minha preocupação hoje é em cumprir o meu mandato, é aprovar meus projetos de leis. Eu tive projetos aprovados importantes, como, por exemplo, o projeto que foi aprovado, que obriga as escolas a distribuírem água potável. Olha que absurdo. Hoje, no Brasil, mais de 1 milhão de estudantes não têm acesso à água potável nas escolas. O meu projeto foi aprovado para resolver esse problema. Aprovei o projeto também que, no pedágio, você pode ter mais de uma forma de pagamento. Pode pagar por Pix, por cartão, por dinheiro, mais de uma. Importante também. E foi aprovado o Dia da Ação Climática também, para que as escolas sejam o epicentro de combate à crise climática. Então, minha preocupação hoje é cumprir o mandato e apresentar os meus projetos de lei e serem aprovados. O fato é, eu ficar sem mandato é um risco muito grande, porque o que a ultradireita quer é o nosso fim, é nos exterminar. E eu, sem mandato, tenho certeza que eles iriam tentar me prender, me expulsar do Brasil, etc. Então, é tudo pensado com muita calma. Coloquei meu nome à disposição para o partido e para os movimentos sociais. Se quiserem que eu dispute o governo, se quiserem que eu dispute o Senado, se quiserem que eu discute para deputada federal, se quiserem que eu discute para deputada estadual, meu nome está à disposição das lutas. Porque é isso que eu faço. Não sei nunca se vou ganhar, mas sei sempre que vou lutar. E sei também que nunca vou me ajoelhar perante a ascensão do fascismo brasileiro. Então, estou à disposição, não definimos ainda. A única definição é que a gente vai lutar e que eu quero cumprir meu mandato.